Lucas, capítulo 21. Mateus dá o detalhe de que eles estão no templo e que Lucas também toca um pouquinho nesse assunto, mas eles estão no templo, Jesus e os seus discípulos. Na saída do templo, os discípulos falam para Jesus o quanto é admirável a construção do templo, como as colunas, pedras, as edificações, o capricho na construção, como era bonito o templo. E aí Jesus diz para eles: pois é, bonito, né? Mas não vai sobrar pedras sobre pedra. Tudo isso vai ser derrubado. É muito bonito ver a estrutura de um templo, mas isso aqui não vai sobrar nada. E aí os discípulos ficam preocupados com isso. Afinal de contas, o templo é um referencial para eles, da presença de Deus, da fé judaica, do recomeço, porque quando eles vieram da Babilônia, regressaram do cativeiro, eles tinham por objetivo a construção do templo, construíram as muralhas com Neemias e Esdras. Esse templo não chegou ao final da sua construção quando Herodes assume aquela região e assume Jerusalém. Ele olha para aquele templo inacabado e tem um propósito: eu quero agradar os judeus, eu quero fazer politicagem, em nome disso eles embelezaram o templo. Herodes investe no templo e constrói um templo realmente com uma estrutura muito maior do que foi aqui a tentativa de se construir com Esdras. Não deu tão certo, não conseguiram terminar um templo. Então vem Herodes e, numa tentativa política, ele deixa tudo muito bonito, muito bem feito, para ser um referencial ali daquela região. E aí os discípulos: olha, Jesus, como é bonito esse templo. As pedras eram construídas, a forma que eles fizeram para a construção do templo, uma pedra fixada na outra, não havia nada que ligasse essas pedras, não havia nenhum outro recurso que eles colocassem entre uma pedra e outra, senão um encaixe de pedra por pedra. Isso deixou muito lindo. Vários detalhes do templo, você pode ver isso pela internet. Fizeram, né, a reconstrução de forma, claro, digital. Eles construíram, fizeram o templo como era nessa época, e você vai ver que realmente era muito bem construído. E aí Jesus disse: não vai sobrar nada. E os discípulos ficam preocupados. Que conversa é essa? Demorou tanto para conseguirmos construir esse templo, demorou tanto para nós finalmente termos lugar de adoração para o sacrifício. E o sacrifício era do perdão dos pecados. Finalmente eles poderiam se purificar diante de Deus, finalmente eles tinham o templo de volta, e Jesus agora acaba com a alegria deles, dizendo que não vai sobrar nada. E aí Mateus vai narrar que Jesus vai com eles ali, depois dessa conversa no templo, eles sobem ao Monte das Oliveiras. Jesus tinha o costume de orar com os seus discípulos, e lá de cima eles conseguem avistar o templo. E aí os discípulos, ainda encucados com isso, Marcos vai dizer lá no capítulo 13 que aproxima-se de Jesus Pedro, Tiago, João e André, chegam pertinho de Jesus e começam a interrogá-lo a respeito de como é que seria essa destruição, o que iria anteceder, como é que os discípulos iam saber que sinais haveria desse acontecimento e quando é que aconteceria o fim. E aí os discípulos de Jesus cercam Jesus e Jesus começa a fazer então a narrativa dos acontecimentos. E a forma que Lucas narra, muito parecida com os outros discípulos, mas com essa visão mais gentílica, né, dando informações pra gente de forma que nos ajudasse a entender, a compreender. Como eu já falei para vocês, diz assim no versículo 5. Aliás, versículo 7. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isso? Isso o quê? A destruição do templo. Que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? E Jesus respondeu: tenham cuidado para não serem enganados,
porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou, e também chegou a hora, porém não vão atrás deles, porque quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus lhe disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões, serão lançados na presença dos reis e de governadores por causa do meu nome. Então, Jesus está respondendo quando aconteceria a destruição do templo. E aí Jesus disse, olha, antes da destruição do templo vai acontecer algumas coisas com vocês e eu preciso avisar, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Fantástico é que quando Jesus disse isso, Jesus não era tão conhecido. Jesus, ele estava passando um processo de dor, de pessoas, ele tinha um grande número de discípulos que resolveram abandoná-lo. Ele estava passando já o começo de uma perseguição. Tinha muitas pessoas que foram curadas por Jesus, muitas pessoas que viram o milagre de Jesus, multidão foi alimentada, mas quando Jesus começou a pregar duramente e falar algumas coisas, algumas verdades do reino que não é daqui, essas pessoas começaram a se afastar de Jesus. Então, nesse acontecimento aqui no Monte das Oliveiras, Jesus está dizendo para eles, vão vir pessoas em meu nome, dizendo que são que é o Cristo, não é para vocês dar ouvido a essas pessoas, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jesus, o Senhor está com 12 discípulos, desses 12 nós sabemos que havia um traidor, os 10 não ficaria com Jesus até o final da sua crucificação, João acompanha de longe. Então, do que Jesus está falando? Ninguém nem sabe quem ele é direito. Jesus está dizendo, vocês serão perseguidos por minha causa. Vão levar vocês diante das autoridades. Quem estudou Atos dos Apóstolos sabe que tudo isso se cumpriu com os discípulos. E realmente foi o que aconteceu. Os discípulos foram perseguidos, os discípulos foram levados diante das autoridades. Quando a igreja começou a se converter, pessoas se convertiam ao cristianismo, mas dentro da família alguns não, então uns começaram a entregar os outros, e Jesus já está antecipando, olha, antes de vocês se preocuparem com o sinal da destruição de Jerusalém, saiba que vocês serão perseguidos, que muitas coisas vão acontecer com vocês. Versículo 14, tome, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder lá diante dos governadores, pois eu lhes darei palavra de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Lembra o apóstolo Paulo? Lembra de alguns do povo de Deus, algumas pessoas dessa época da perseguição que estiveram diante de autoridades e governadores, a resposta que eles davam, especialmente o apóstolo Paulo, ele falava de uma forma que não tinha como contra-argumentar, e aí eles usavam de violência ou acabavam com o assunto, porque realmente vinha uma sabedoria de Deus. Então nós vimos isso se cumprir. E vocês serão entregues até pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Então Jesus já está avisando que alguns vão ser mortos pela perseguição. E nós sabemos que de Pedro, Tiago e João, só João escapa, né? Só João, ainda na sua velhice, ele consegue, né, viver na sua velhice, vai para a ilha de Patmos e recebe a revelação do Apocalipse. Então, muitos deles, dos discípulos, foram mortos, e Jesus já tinha dito aqui, todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Não se perderá um fio de cabeça de vocês, quer dizer, não é perdido. Você perder a vida,
ou perder anos preso na prisão, como aconteceu com o apóstolo Paulo, muitos anos preso. Tudo isso vai ter recompensa. Nada se perde quando você faz pro reino de Deus. Lembra que Jesus falou que nem um copo d'água que você der a um dos pequeninos do Senhor vai ser negada a recompensa? O Senhor Jesus disse: até um copo d'água que você der, você vai receber recompensa. Então, nenhum fio de cabelo vai se perder de vocês. Tudo vai ter o galardão depois. Então, Jesus, ele está respondendo os discípulos e dando já palavras proféticas do que vai acontecer, preparando eles. Essa palavra aqui, cada um dos discípulos que sofre perseguição depois, lembra-se disso, poxa, Jesus avisou que nós seremos perseguidos. Jesus avisou, e a Bíblia diz que eles, algumas situações que aconteciam, eles saíam, depois de serem chicoteados, presos, humilhados, eles saíam louvando e dizendo, puxa, que bom que eu fui digno de sofrer pelo reino do Senhor. Então o Senhor sempre prepara a igreja antes de uma grande tribulação, de uma grande perseguição. Jesus sempre recruta os seus soldados, fortalece, dá palavra de ânimo e na hora do enfrentamento da luta você tá forte. Esse é o nosso Deus. Então, os sinais da vinda do Filho do Homem, Jesus avisou, vai acontecer guerras, rumores de guerras, fome, peste, vai anotando aí se já não está acontecendo isso nos nossos dias. E pestes em vários lugares, sinais no céu. Aí ele disse assim, ainda não é o fim. Quando vai ser o fim, então? Jesus, ele responde no final desse capítulo sobre o final de todas as coisas. Isso vai se repetir lá no Apocalipse, que a gente vai ver com mais detalhes esse final de todas as coisas. Mas agora Jesus dá uma palavra sobre especificamente a destruição do templo. E ele diz assim no versículo 20: quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saiba que está próxima a sua devastação. Jerusalém seria cercado por exército, e aí era para os discípulos saberem, ou quem lesse isso depois, ou quem ficasse sabendo dessa profecia depois, viu que Israel foi cercado, que Jerusalém foi cercado, então chegou, vai ser destruído o templo. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, sai dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Olha só. Quem está na Judéia, quer dizer, não está na Jerusalém, mas ouviu falar que Jerusalém está cercado, foge. Não vai para Jerusalém e não fica na Judéia. Foge porque o negócio vai ser terrível. Aí ele diz, quem está dentro da cidade de Jerusalém e ficou sabendo que o cerco está chegando, corre. Foge da cidade. Porque esse dia vai ser dia de vingança. Lembra que quando Jesus foi crucificado, estava sendo, na verdade, ele estava sendo julgado. E aí, as autoridades romanas não querem condenar Jesus. Mas o povo começa, excitado pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, pelas autoridades religiosas judaicas, eles começam a gritar, crucifica, crucifica, mas eu não estou vendo nenhuma maldade nesse homem, disse Pilatos. E aí eles